Fala, turma. Nos vídeos anteriores, nós conversamos, ao longo de mais de um vídeo sobre o fato de que muitos dos comportamentos que são desejáveis para um adulto na nossa sociedade, eles são encontrados em crianças, né? Então, a perseverança em face do erro, né? Você errar e continuar tentando até você aprender, um desejo genuíno de aprender coisas novas, né? De aprender novas habilidades, uma vontade de aprender não pautada por recompensas, né? Então a criança não aprende porque ela está se preparando para uma prova ou para alguma coisa, ela aprende simplesmente porque aquilo é interessante para ela, tudo bem? Ela tem uma confiança muito grande, né, e um otimismo, digamos assim, de que as coisas vão dar certo, tanto que às vezes a criança se coloca em perigo, né? O adulto precisa instruir ela a avaliar melhor a situação, porque ela confia que vai dar certo, ela quer subir no brinquedo, mesmo quando é perigoso para ela e tal. São comportamentos frente ao risco que muitas vezes os adultos têm muito menos do que o desejável, a criança tem um pouco mais do que o desejado, e de alguma maneira, né, a sociedade, existe uma pressão social da sociedade por matar esses comportamentos, principalmente aqueles associados a fazer perguntas, né, e a aprendizagem de modo geral, e a gente viu em mais de um momento daqueles vídeos que a capacidade de aprendizagem está diretamente relacionada com a capacidade de fazer perguntas. Então, os adultos perguntam muito pouco, os adultos não são proativos, como as crianças, né? Eles não fazem tanto quanto as crianças, eles não são fazedores, eles são muitas vezes estudadores passivos, né? E eles sentem que eles estão aprendendo simplesmente por estudar, quando na verdade o aprender tem que estar relacionado ao fazer, pelo menos em certa medida. E os adultos também, eles não têm capacidade de fazer, não têm capacidade de perguntar e não têm capacidade de perseverar, que são coisas que as crianças têm. Isso daria a entender, né? Lembrando, né? Esse canal aqui é um canal feito para pessoas que estão buscando um aprimoramento, né? Da sua maneira de ver o mundo, né? Então, eu gostaria de um raciocínio crítico de vocês nessa parte para entender que, com isso, eu não estou querendo dizer que todos os adultos deveriam se comportar como crianças. Eu estou dizendo que algumas características das crianças são desejáveis nos adultos se esse adulto quiser ter algum tipo de sucesso profissional, ou se ele quiser se destacar no mercado profissional ou mesmo no mercado, digamos assim, nas suas relações familiares, né? Ele vai ser uma pessoa melhor, ele vai ser uma pessoa mais útil para a sua micro-sociedade, né? Para sua família, para sua vizinhança, se ele tiver essas características, tudo bem? Agora, é evidente que existem características nas crianças que são absolutamente indesejáveis nos adultos, que são justamente as características que nós enquanto sociedade, precisamos lapidar nas crianças. Lapidar, eu estou querendo dizer, não cortar. Eu estou querendo dizer mais ou menos como uma pedra preciosa. Você tem uma pedra preciosa ali e você quer dar mais valor para ela. Você vai aparar ela, você vai tirar algumas arestas que vão torná-la mais valiosa. Isso envolve podar um pouco dos seus cantos, tudo bem? Mas visando dar mais valor e não visando simplesmente diminuir aquela pedra, né? Então, existem comportamentos nas crianças que a sociedade precisa desenvolver porque a criança não tem muito bem desenvolvido. Tudo bem? E isso, de novo, está associado com a evolução, porque esses comportamentos, eles são comportamentos que são principalmente associados ao córtex pré-frontal, que é essa parte frontal aqui do cérebro, que é, do ponto de vista cognitivo, a última parte a ser desenvolvida no processo evolutivo, né, que gerou o ser humano a partir de ancestrais comuns, né, com outros primatas. Então, o córtex pré-frontal foi a última região desenvolvida e no momento em que um ser humano é concebido, né, que uma criança vai nascer e se desenvolver, o córtex pré-frontal também é a última região que adquire maturidade. Então, existem outras regiões do cérebro que adquirem maturidade muito cedo, né, com alguns poucos anos de idade, ou talvez 10 anos de idade já tem maturidade em algumas regiões do cérebro, tudo bem? Mas o córtex pré-frontal, ele e as subdivisões dele, né, em geral envolve uma maturidade muito tardia, né? Então, uma maturidade que pode ser atingida por volta de 20, às vezes 25 anos. Então, reparem, os comportamentos que eu vou falar agora, no vídeo de hoje, eles estão diretamente relacionados com essa maturidade tardia do córtex pré-frontal. Então, antes de continuar, né, eu só vou ler aqui um pequeno texto de um curso de neuroeducação que foi ofertado pelo Ministério da Educação há um tempo atrás. Eles estavam falando, né, eu participei do curso, eles estavam falando sobre essas funções das diferentes partes do cérebro, né? Então, eu vou tomar a liberdade de ler porque é difícil lembrar de todos os detalhes, aí eu não quero cometer nenhum erro. Sobre as funções
do córtex pré-frontal, né? Especificamente realizadas ou pelo menos coordenadas em maior grau pelo córtex pré-frontal. Então, o córtex pré-frontal é a região, né, onde estão localizadas as chamadas funções executivas, ou seja, funções que envolvem atenção, emoções e comportamentos direcionados a objetivos e metas bem definidos. Essas funções são responsáveis pelo controle cognitivo, pela autorregulação e pela iniciação do comportamento. O córtex pré-frontal dorsolateral planeja ações e comportamentos com flexibilidade cognitiva, ou seja, ele sabe analisar e ponderar situações a partir de diferentes perspectivas, né? Enquanto o córtex pré-frontal órbito-frontal trabalha com emoções, sentidos e no valor da recompensa para a tomada de decisão. Ele também é responsável por avaliar riscos e benefícios de uma situação de tomada de decisão, enquanto a sub-região medial é importante no automonitoramento das ações ou respostas para a correção de erros durante o processo de tomada de decisão, ou seja, aprendizagem pela experiência e a partir do feedback do contexto. Mostram-se importantes, todas essas regiões, né, na capacidade decisória, comportamentos perseverativos e na interação social, adequando respostas às normas de conduta social e avaliação moral. Então vamos tentar entender aqui. Eu falei que essa é a região que matura por último, né? Então a gente já vê no começo ali que, tendo em vista que é nessa região que se encontram as funções executivas, que são funções que diferenciam o ser humano de outros animais em grande medida, porque o ser humano ele tem certos tipos de conduta que são muito diferentes de outros primatas, né? Principalmente na sua interação social. A gente vê que o fato dessa região do cérebro maturar mais tardiamente mostra que a criança pode ter dificuldades de se comportar de acordo com o meio social no momento em que ela é muito criança, no momento que ela é muito jovem. Então a criança coloca o dedo no nariz, né? A criança quer abaixar o short para, sei lá, mostrar o bumbum em público. Você precisa ensinar a criança que essas coisas não podem ser feitas, tudo bem? Comportamento, né? Algumas ações dela simplesmente não estão maturadas ainda porque ela não está pronta para entender o que é a norma social. Mas muito mais do que a norma social, né, a gente pode ver algumas outras habilidades relacionadas ao córtex pré-frontal que se relacionam, por exemplo, com controle cognitivo e autorregulação. Então, onde que aparece a autorregulação? Na hora que a criança faz uma birra, né? Então, a criança vai lá e ela não ganha o que ela quer e ela faz uma birra, e ela chora, e ela bate o pé, e ela se joga no chão, e todo mundo fala, nossa, que criança feia que faz uma birra. Gente, quantos adultos vocês conhecem que no momento que ele não ganha o que ele quer, ele bate uma porta, entendeu? Ele bate o pé, ele sai andando firme. Isso é uma birra também, isso é um adulto fazendo birra, tudo bem? E quando o adulto faz isso, reparem, os outros adultos em volta dele dizem que, nossa, olha lá que criançona, que crianção, olha lá que bebezão, tá se comportando igual uma criança. Eu acho muito curioso a gente falar que o comportamento infantil ele é um comportamento indesejável, porque na maior parte das vezes a gente está falando apenas desse tipo de comportamento de norma social. Enquanto que, segundo os vídeos passados, o comportamento de aprendizagem da criança ele é muito desejável. Então, se você está numa reunião com outras pessoas e essas pessoas estão fazendo muitas perguntas, elas estão tendo um comportamento infantilizado, porque não é natural do adulto fazer perguntas, é muito mais natural da criança. E, no entanto, esse tipo de comportamento infantilizado, ele é positivo. Então, o que eu quero chamar a atenção para isso? Quando a gente fala assim, nossa, que comportamento infantil, nossa, que criançona, e não sei o quê, a gente está dando um grau pejorativo para a maneira como uma criança se comporta, sendo que nem todos os comportamentos da criança são ruins. Pelo contrário, né? O comportamento direcionado à aprendizagem e ao fazer, ele é muito positivo. O que a gente não quer é o comportamento negativo da criança, que é a birra, né? Que é a falta de controle emocional, que é dar um chilique, né? Dar um piti no meio das outras pessoas, né? E, óbvio, eu não sou o alecrim do campo, né? Eu já tive os meus momentos de dar um chilique, dar um faniquito aí na frente de outras pessoas. Depois, como adulto, eu parei para refletir e falei, cara, foi um erro que eu fiz ali. Foi desmedido, foi desproporcional à circunstância, tudo bem? As pessoas ficaram constrangidas, isso feriu a norma social. Esse é o tipo de coisa que o adulto está preparado para refletir. A criança, muitas vezes, não. A criança ela ainda não desenvolveu a maturidade do córtex pré-frontal para saber que aquela birra dela é um comportamento, do ponto de vista da sociedade, um comportamento indesejado, né? Agora, o que eu chamo a atenção mais ainda, né, que está relacionado ao córtex pré-frontal, é essa capacidade de
avaliar o valor da recompensa para a tomada de decisão, né? Está relacionado ali ao córtex pré-frontal órbito frontal, né? Então ele avalia riscos e benefícios em uma situação de tomada de decisão. E a criança, muitas vezes, ela tem uma capacidade muito pobre disso, né? Então a criança vai subir num brinquedo, num parquinho, e ela não tem uma capacidade muito elaborada de avaliar riscos. E às vezes ela se coloca numa situação verdadeiramente perigosa. E o adulto vai lá e precisa, de certa maneira, salvar ela, né? Para ela não se machucar. É bem verdade que às vezes os adultos se apavoram antes de que a criança esteja verdadeiramente sofrendo algum tipo de risco, né? E então assim, um pouco de risco é interessante você deixar a criança correr, riscos controlados, para que ela aprenda a ela própria regular a sua capacidade de avaliar os riscos. Porque se ela nunca avaliou um risco, ela se torna aquele adulto que é totalmente avesso ao risco e que desenvolve uma fobia social e não consegue sair de casa. Enquanto que a criança que não é ensinada a medir riscos, ela chega na adolescência e na idade adulta com comportamentos que muitas vezes vão ser disruptivos, né? Esportes radicais sem proteção, ou vai querer andar de moto aí sem capacete, ou vai querer beber e dirigir e se colocar em riscos que são inaceitáveis para a sociedade, tanto para ela quanto para outros, né? E outra parte aqui do córtex pré-frontal que fala também sub-região medial, né, importante no automonitoramento das ações e respostas para a correção de erros durante o processo de tomada de decisão. Então, isso é uma coisa que muitas vezes a criança ela toma uma decisão baseada numa avaliação de risco muito pobre e no momento em que ela se submete ao resultado daquela decisão, ela percebe que aquilo ali deu ruim, sabe? Tipo, ela correu um risco, ela calculou um risco, não, eu acho que dá para ir de bicicleta e tal sem cair, mas daí ela cai e se esfola inteira. É evidente que o risco foi mal calculado. Mas a criança não tem ainda uma capacidade plena de perceber isso e corrigir os seus erros para evitar que aquilo aconteça no futuro. Porque isso depende do córtex pré-frontal e ele demora lá 15, 20, às vezes 25 anos para maturar. Então o que acontece? A criança às vezes se machuca fazendo alguma coisa e meia hora depois, ou 2 dias depois, ou uma semana depois, ela está fazendo a mesma coisa. Ela está se colocando no mesmo risco e ela vai se machucar de novo, né? E é justamente por isso que muitos adolescentes, muitos jovens adultos, né, o pessoal que está entrando na faculdade, também tem essa capacidade muito limitada de como avaliar riscos e principalmente de como aprender com os erros dos riscos mal calculados. Tudo bem? Então, o resumo de tudo isso que eu falei até agora trata do seguinte: nós não podemos dizer que o comportamento infantilizado ele é necessariamente negativo. Como eu falei, se a pessoa está tendo um comportamento infantilizado direcionado para a aprendizagem, ela está fazendo perguntas, ela está sendo perseverante, isso é positivo. O que é o comportamento negativo? É essa capacidade de avaliar riscos, né? E de tomar decisões conscientes, de avaliar a recompensa numa tomada de decisão e entender se uma tomada de decisão é boa ou ruim. Tudo bem? Isso significa que os adultos precisam desenvolver um senso de responsabilidade. O resumo de tudo isso, tomada de decisão, avaliação de risco e tudo mais, isso se resume numa única coisa, num único conceito que é responsabilidade. Os adultos assumem responsabilidades, as crianças não. Então, por isso que a gente fala de maioridade penal, tudo bem? Porque a gente está dizendo que a partir de uma certa idade, aí a gente pode entrar num debate de qual é essa idade, né? Mas a partir de uma certa idade, aquele indivíduo responde pelos seus atos, criminalmente, por exemplo, mas abaixo daquela idade, ele ainda não tem capacidade de responder pelos seus atos. Então, se uma criança de 12 anos, por exemplo, usa de uma arma para tirar a vida de outra pessoa, a sociedade vai dizer, não, essa pessoa ela não é capaz de responder pelos seus atos. Então, ela tem que ser responsabilizada indiretamente. Quem tem que ser responsabilizado são os pais dela, ou os cuidadores, que são os adultos. Tudo bem? Então, agora a gente chega numa situação muito, muito crítica da diferença entre adultos e crianças, que é o seguinte: os adultos são responsabilizados pelos seus atos. Os adultos são responsabilizados pelas suas tomadas de decisão, que podem ser boas ou podem ser ruins. As crianças não. Então, as crianças precisam ser ensinadas de que ações têm consequências. E muitas crianças não são ensinadas isso. E elas chegam na faculdade, por exemplo, para mim, elas não estão necessariamente envolvidas numa situação de crime, mas elas estão envolvidas numa situação em que elas têm responsabilidade. Elas precisam estudar, elas precisam desenvolver certas atividades dentro do ambiente universitário e elas não desenvolvem. E no momento que as consequências disso são colhidas, ou seja, a pessoa reprova, né?
Dela vem na sala do professor e ela quer um trabalhinho, e ela quer uma segunda chance, e ela quer um arrego, e ela quer que o professor, enfim, dá o pontinho ali para ela passar. Gente, isso é ter um comportamento infantilizado negativo, é o comportamento que a sociedade não quer que a gente tenha, tudo bem? Enquanto adultos. Por quê? Porque adultos, prestem atenção nessa frase, porque é uma frase que eu gosto muito de falar em sala de aula. Adultos fazem o que tem que ser feito, tudo bem? Adultos fazem o que tem que ser feito. Então, ao longo dos 3 anos, né, que a minha filha nasceu e se desenvolveu, ela está com 3 agora, eu li bastante coisa sobre maternidade, paternidade, sobre como cuidar das crianças, né? E em vários momentos apareciam psicólogos infantis falando: ah, porque o meu filho só faz o que quer. Ah, porque o meu filho não quer fazer o dever de casa, ele só quer brincar. Ah, porque o meu filho não quer comer salada, ele só quer comer doce. E não sei o quê. Sim, gente, isso é um comportamento absolutamente natural da criança. Por quê? Porque, na verdade, não é um comportamento natural da criança, é um comportamento natural de qualquer indivíduo. Se qualquer um de nós pudesse fazer só o que a gente quer fazer, nossa, o mundo, num primeiro ponto de vista, ele poderia parecer maravilhoso. Mesmo quem come salada todo dia, a maior parte das pessoas não come porque gosta. A maior parte das pessoas come porque sabe que aquilo é bom para a saúde. Muitas pessoas fazem exercício não porque necessariamente adoram aquilo. O lance do exercício, né, questão de dopamina, endorfina, serotonina, muitas vezes está relacionado ao pós-exercício. A sensação boa do exercício físico normalmente vem depois dele. Durante o exercício físico, é esforço, é dor, é sofrimento, tudo bem? Mas a gente faz isso porque a gente sabe que é bom para a saúde, entendeu? Você acorda todo dia, pergunta pro seu pai, né? Se você é um jovem na universidade aí, fala assim, o professor pediu para você estudar para a prova e você não estudou. Ah, porque eu não estava afim, porque eu não estava, né? Eu não estava na vibe, eu não estava motivado. Eu vou fazer um vídeo depois só sobre motivação, né? Intrínseca, extrínseca e a diferença entre motivação e disciplina. Tudo bem? Tem um debate bem forte disso na internet, né? Muitos influenciadores, uns falando que é só motivação, outros falando que é só disciplina. E eu tenho uma percepção que é meio termo, né? Mas eu vou falar isso nos vídeos para frente. Mas o lance é o seguinte, todas as pessoas gostariam de só fazer o que elas querem, tudo bem? Agora, a diferença é que enquanto a criança, ela quer fazer o que ela quer, porque ela ainda não tem consciência e ela não tem capacidade de avaliar o resultado de responsabilidade das suas ações, ela não consegue projetar isso no futuro. Então a criança só quer comer doce, tudo bem, ela ainda não tem noção de que ela pode desenvolver diabetes, e se ela desenvolver diabetes, ela vai ter que parar de comer doce. A criança de 3 anos, se eu der chocolate para minha filha todo dia, ela vai comer todo dia. O adulto responsável é aquele que fala, não, eu não posso comer chocolate todo dia, porque isso vai fazer mal para mim. E daí você repara que tem adultos que não são responsáveis, tem adultos que comem chocolate todo dia e comem mal, e não se exercitam, e dormem mal, e têm um estilo de vida péssimo. E daí vivem reclamando que estão cansados, e estão indispostos, e estão com sono ruim. Claro, cara, você não se cuida, você não é responsável consigo próprio. Entendeu? Você ainda é uma criança, do ponto de vista de responsabilização. Então, assim, a gente tem que entender que a diferença entre o adulto e a criança, do ponto de vista do adulto saudável, é que o adulto saudável, ele é responsável. E a pessoa responsável, ela faz o que tem que ser feito. Independentemente de aquilo ser prazeroso ou não. Se aquilo for necessário ser feito, ela vai fazer. Então, por exemplo, assim, eu falo para os alunos, cara, você tem que estudar todo dia para a prova. Todo dia. Você não pode deixar acumular o conteúdo. Todo dia você tem que estudar 20 minutos. É melhor do que estudar 5 horas de véspera. Entendeu? Todo dia estuda 10 minutos, 20 minutos, não sei o quê. E me lembra muito uma frase do Leandro Carnal, num dos milhares de podcasts que ele participou, que ele fala que esforço é igual ao banho. O de ontem não conta para hoje. Eu achei muito legal isso, né? Porque ele fala assim, o de ontem não conta para hoje. Ah, você se esforçou ontem? Ótimo. Hoje já fedeu. Você tomou banho ontem? Ótimo. Hoje já fedeu. Então, assim, o fato de você ter se esforçado ontem não significa que hoje você não precisa se esforçar. E é justamente essa filosofia que a gente tem que adotar quando a gente está estudando numa universidade. Você tem que fazer um pouco cada dia. Entendeu? Aí o aluno fala assim, mas hoje eu não estou afim de estudar e não sei o quê, e eu vou deixar para amanhã, amanhã eu faço um pouquinho a mais e tal. Cara, pergunte pro seu pai ou pra sua mãe. Fala assim, se eles acordam todos os dias hiper motivados para trabalhar. Você fala assim, pai, todo dia você acorda, nossa, o dia está maravilhoso porque eu vou trabalhar. Não, cara. A maior parte dos adultos trabalha porque isso é um senso de responsabilidade. Eles sabem que aquilo precisa ser feito. Se o cara gosta de pescar, ele não queria trabalhar, ele queria estar indo pescar. Se o cara gosta de jogar bola, ele não queria estar indo trabalhar, ele queria estar indo jogar bola. Né? Se a mulher gosta de viajar, ela não queria estar indo trabalhar, ela queria estar indo viajar, ela queria estar indo para a praia. Mas os adultos fazem o que precisa ser feito. Então, no momento em que os adolescentes e jovens adultos, né, eles entram na universidade, pelo menos nas minhas turmas,
Eles têm que entender que eles serão tratados como adultos, porque perante a sociedade, pessoas em grau universitário são adultos. Na ampla maior parte dos casos, essas pessoas entram na universidade com 18 anos, né? Alguns casos com 17, tudo bem, tem um pouco de diferença, mas, gente, 18 anos para a sociedade civil é maioridade penal. Você pode assaltar uma padaria, você pode ser preso, você pode votar para presidente e prefeito da sua cidade, entendeu? Se você tem esses poderes, digamos assim, você no mínimo tem que ter responsabilidades condizentes com esses poderes. O que significa que você vai ser tratado como adulto. O que significa que você vai ter que fazer coisas que você não gosta, simplesmente porque elas têm que ser feitas. Então, se você é um jovem que está entrando na universidade agora e você acha que você só vai estudar quando você quer, meu amigo, você vai cair do cavalo, porque não é assim que a banda toca aqui dentro. Aqui na universidade, a gente não estuda quando a gente quer. A gente estuda todos os dias porque isso é o que os adultos fazem. Os adultos fazem o que precisa ser feito. Tudo bem? E uma maneira muito elegante de exemplificar tudo isso que eu estou falando é a análise da liberdade. Tudo bem? Esse é um tópico muito fértil dentro da filosofia, né? Inclusive ele vem sendo confrontado de alguns anos para cá, alguns anos não, né? Algumas décadas, né? Eu posso falar num vídeo disso mais para frente. Mas é que por muito tempo se descreveu a liberdade como uma circunstância na qual você faz o que quer. Então a pessoa livre, ela é a pessoa que faz o que quer, que faz o que gosta. Tudo bem? E tem um vídeo do Clóvis de Barros Filho, né, que eu vou colocar aqui embaixo na descrição, vocês podem dar uma olhada depois, em que ele explica o conceito de liberdade em Kant. Né? Immanuel Kant foi um famoso filósofo alemão. E o Kant tem uma forma muito clara de descrever que se você só faz o que você quer, você não é livre. Pelo contrário, você é um escravo. Você é escravo dos seus desejos, você é escravo das suas emoções. A criança, ela é uma escrava dos seus desejos. A criança não consegue projetar no futuro as suas tomadas de decisão presentes para entender que essas tomadas de decisão presentes podem ser disruptivas no futuro. Ela não entende que comer chocolate hoje pode gerar diabetes nela daqui 10 anos. E ela continua comendo. Entendeu? Os adultos precisam, de alguma maneira, se libertar da escravidão do corpo, da escravidão dos desejos, das emoções, o que o próprio o Kant fala, mas o Clóvis fala também, né? As pulsões do corpo. O adulto precisa se libertar das pulsões do corpo, de modo que livre é aquele que faz o que ele sabe que é bom para ele. Bom no sentido médio e longo prazo. Aquele que sabe... Ele não está dizendo, né, o Clóvis é muito claro nisso, ele não está dizendo frear todas as pulsões do corpo. Ele não está dizendo viver numa caverna, numa solitária. Ele está dizendo assim, olha, você entender em que momentos as pulsões do corpo podem estar te direcionando para algo bom, e em que momentos as pulsões do corpo podem estar te direcionando para algo ruim. Você saber dosar isso, você saber qual dessas você pode e qual dessas você não pode. Então a liberdade não é, eu não quero fazer academia porque eu sei que... porque eu não gosto. A liberdade é você fazer assim, você pensar que apesar de eu não gostar, a pulsão do meu corpo diz para eu não fazer, porque eu não gosto do cansaço. O teu corpo também diz, no futuro eu estarei melhor por conta desse exercício físico. Então você fazer coisas que são boas para você. Exercício físico é uma delas. Dieta é uma delas. Sono é uma delas. Dormir 8 horas por dia. A maior parte dos jovens não dorme. Dormir 8 horas por dia no horário certo. Deitar às 10 e levantar às 6. Não é deitar às 4 da manhã e levantar às 2 da tarde. Entendeu? Dormir no horário certo, comer no horário certo, estudar no horário certo, tomar banho, luz do sol, dieta balanceada, beber 3 litros de água no dia. São comportamentos que são bons para você. E você é livre quando você é capaz de vencer as pulsões do seu corpo na direção desse tipo de comportamento. Então, assim, esse vídeo agora, na verdade, ele poderia ser quebrado nos 3 ou 4 vídeos. Eu vou fazer mais vídeos na sequência agora que falam mais ou menos da mesma temática, no sentido de que o que diferencia muitas vezes a criança do adulto, e eu estou dizendo do adulto responsável, do adulto que contribui para a sociedade, do adulto que é visto como uma pessoa de bom caráter e de boa índole. Esse adulto faz o que precisa ser feito. Ele não fica esperando o corpo dele querer fazer aquilo. Ele simplesmente vai lá e faz. Isso está relacionado ao trabalho, mas isso também está relacionado à dieta, isso também está relacionado ao sono, isso também está relacionado ao exercício físico. Tudo bem? Mas eu não tenho tempo. Tudo bem, tem diferentes pessoas, tem diferentes circunstâncias. Mas você precisa pelo menos estar consciente
de que as suas decisões agora, elas vão cobrar o preço no futuro, seja médio, seja curto, seja médio, principalmente seja a longo prazo, tudo bem? Porque os juros são compostos, né? A gente vai falar de um vídeo sobre juros, e os juros são compostos. Então, se você desenvolve micro hábitos agora, que se perpetuam por 10, 15, 20 anos, é natural que o seu corpo vai colher os frutos desses micro hábitos. Sejam esses frutos positivos, sejam esses frutos negativos. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui numa sexta-feira, na próxima terça começam as aulas do segundo semestre aqui na universidade onde eu leciono, né? Então eu vou me encontrar com os alunos novos pela primeira vez, a maior parte deles calouros, né? E eu não sei se eles vão ver esse vídeo, mas caso eles vejam, eu ficaria muito feliz se eles vissem, né? Se eles chegassem até esse ponto, porque daí você olha também no YouTube lá, estatísticas do YouTube, no Studio Analytics lá, ele fala que a maior parte dos vídeos que eu gravo, na verdade as pessoas assistem 10 ou 15% do vídeo. Então a maior parte das pessoas não está chegando no ponto em que você está chegando se você está me vendo falar agora. Se você conseguir interiorizar o que eu estou falando aqui e fazer o que tem que ser feito, simplesmente porque tem que ser feito, você não tem noção do caminhão de benefícios que você vai colher. É literalmente um caminhão de benefícios. Porque quando você desenvolve esse senso de fazer o que tem que ser feito, isso normalmente envolve múltiplas tarefas, não é só uma. Então, se você desenvolve o senso de que eu preciso fazer academia, porque isso é bom para minha saúde, no momento em que você começa a levar a sério a academia, você percebe que a tua dieta está atrapalhando a academia. E você muda a tua dieta. No momento que você muda a tua dieta, você percebe que o teu sono estava desregulado. E daí você muda o teu sono. E você vai criando esse senso de o que tem que ser feito, vai ser feito para vários hábitos e não só um. E esses vários hábitos juntos, eles trazem um caminhão de benefícios. Eu não estou dizendo com isso que você vai ficar milionário, necessariamente. Mas é impossível que você se torne uma pessoa pior cultivando hábitos que sejam bons. Hábitos que desafiem as pulsões do corpo. Hábitos que você sabe que são bons para você no longo prazo e mesmo que no curto prazo eles talvez sejam dolorosos. Tudo bem? Então, vamos entender que as crianças, elas não podem ser responsabilizadas justamente porque, do ponto de vista evolutivo, elas ainda não têm o córtex pré-frontal totalmente maduro, bem desenvolvido, de modo que elas não têm como fazer planos de médio e longo prazo. A criança não consegue planejar uma coisa para uma semana na frente, porque a própria noção de tempo para a criança ela é muito dilatada, né? A percepção de tempo para uma criança é muito diferente da percepção para um adulto. O adulto tem condições de fazer planos, e o adulto tem condições de entender as consequências das suas ações. Então, se você sabe, presta atenção no que eu estou falando, se você sabe que tem algo que você está fazendo hoje que é ruim para você, e você continua fazendo, eu vou falar isso olhando bem no teu olho. Você é idiota. Você é estúpido. Tudo bem? Porque isso é simplesmente você ignorar uma coisa que você sabe deliberadamente. Reparem, não tem problema você ser ignorante sobre as coisas. Eu já falei isso em vídeos passados. Ser ignorante significa eu não sei a respeito de determinadas coisas. Agora, o ato de ignorar deliberadamente significa eu sei de algo e eu quero ignorá-lo. E isso não é aceitável. Por quê? Porque você sabe que algo é bom para você e não faz? Ou você sabe que algo é ruim para você e você faz? Você tem um hábito que é ruim para você e você continua fazendo. Então você está sendo uma criança no comportamento negativo da criança, no sentido que a sociedade não quer. Você está tendo um comportamento que é disruptivo, que te coloca em risco, que não vai te melhorar e você sabe disso. O que eu posso fazer? Aí eu reclamo com os meus alunos que eles não estudam, tudo bem? Mas muitas vezes esses adultos que não estudam, eles vêm de lares ou de casas onde outros tipos de comportamento disruptivos existem. As pessoas sabem que fumar é ruim, elas continuam fumando. Elas sabem que beber demais é ruim, elas continuam bebendo demais. Entendeu? Elas não se exercitam, elas não fazem dieta. Enfim, né? Faça o que tem que ser feito. Se você não tem disciplina para isso, se você não tem motivação para isso, se você não tem clareza da diferença entre disciplina e motivação, se inscreva no canal, porque eu vou falar disso nos próximos vídeos. Mas enquanto você não adquire essa clareza, simplesmente faça o que tem que ser feito. Não porque você está motivado ou porque você está disciplinado, mas simplesmente porque você é um adulto e isso é o que os adultos fazem e isso é o que diferencia os adultos das crianças. Se você pode ser responsabilizado criminalmente por alguma coisa e mesmo assim você faz ou não faz,
né? Você tem que estar consciente dessa responsabilização. Então, adultos precisam ser responsáveis. E essa é uma carência muito grande na nossa sociedade atual. Adultos que querem se esquivar do erro. Eles querem assumir responsabilidades pelas coisas que dão certo, eles não querem assumir responsabilidades pelas coisas que dão errado. E, de acordo com um vídeo que eu também vou colocar aqui embaixo do Jordan Peterson, vai ter uns 3, 4 links aqui embaixo, tá? Espero que vocês vejam todos. Um fala sobre circunstâncias não mudam responsabilidades. Isso também está associado a ser adulto, né? Circunstâncias não mudam responsabilidades. Tem o outro ali do Clóvis de Barra falando sobre a liberdade em Kant, né? E tem um que eu gosto muito que é a Síndrome do Peter Pan, que é uma explicação do Jordan Peterson, que ele fala sobre crianças que se recusam a crescer e se tornam adultos crianças. E ele fala que adulto criança é uma coisa muito feia. É uma coisa muito feia. É desagradável você ver um adulto criança. O que é um adulto criança? É uma pessoa que tem 28, 30, 32 anos e se comporta igual uma criança. Ah, pode ter carro, pode dirigir, pode até ter um emprego. Mas tá toda hora dando desculpa. Tá toda hora querendo se vitimizar. Tá toda hora querendo se excluir da responsabilidade pelas suas más decisões. É a pessoa que não cuida de si, não cuida dos que estão em volta dela, mas não assume a responsabilidade por isso. Isso é um adulto criança, isso é uma coisa muito feia. É uma coisa que a sociedade não quer. Tudo bem? Então, pare para pensar se você está na categoria dos adultos responsáveis ou você está na categoria dos adultos crianças. Dos adultos que arrumam desculpa para tudo, que nada é culpa deles. Será que... Eu não estou dizendo que tudo é tua responsabilidade. Eu não estou usando o discurso da meritocracia. Eu estou dizendo assim, antes de você culpar outras pessoas, reflita sobre, eu fiz tudo que podia ter sido feito? Quando você reprova numa disciplina, você tem que pensar assim, eu realmente dei tudo de mim, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance? Na maior parte das vezes, os alunos me dizem que não. Então, isso quebra muito aquele lance de tipo, eu reprovei porque a prova do professor é difícil, porque não sei o quê. Se você faz um autoexame, você percebe que muitas das vezes você não deu tudo que podia dar, né? Então, isso também está relacionado com o livro do Jordan Peterson, né, que é muito bom, 12 Regras para a Vida. Arrume a sua casa antes de olhar a sujeira da casa dos outros, né? Seja responsável. Tome as rédeas das decisões que você tem. Se você já tem 18 ou 20 anos, talvez você esteja aprendendo a fazer isso, talvez você nunca tenha feito antes. Porque talvez seus pais não tenham te dado uma educação que te responsabilizou por coisas. Eles tomaram responsabilidade de você até hoje. E hoje você é um adulto que nunca lidou com isso. Aprenda a lidar. Tudo bem? Porque a sociedade vai cobrar isso de você mais cedo ou mais tarde. E se você não aprender isso por bem, você vai aprender isso por mal. Tomando más decisões e sendo responsabilizado, eventualmente até criminalmente, né? A pessoa que nunca foi responsabilizada por nada é a pessoa que muitas vezes vai pegar um carro, vai dirigir, vai bater o carro, acertar um motoqueiro por aí, vai fugir e vai achar que não vai dar nada. Ela acha que ela não vai ser presa, ela acha que ela não vai ser pega. Tudo bem? Não é esse tipo de pessoas que nós queremos na sociedade. Queremos adultos responsáveis, adultos que entendam que as suas ações têm consequências. Beleza? Eu vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos, senão o vídeo aqui vai ficar muito longo. Forte abraço a todos, até mais.